Hoje venho trazer a palavra de Deus que vai abençoar o seu dia. E eu gostaria que você, se possível, onde você estiver, vá à frente do espelho. Pode ser o que está no seu quarto, pode ser o que está no banheiro. E eu quero que você, como eu disse, se possível, olhe-se nesse espelho. O que você vê? Você vê um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança que está no processo de conhecer a Deus. Amém? Olhe para ti, vê se você consegue localizar alguma falha, algum erro, se você tem algum machucado. Se você não tem, deixa eu te dizer uma coisa, meu querido e minha querida. Dê glória a Deus, porque você é uma pessoa que tem saúde e é saudável. Amém? Por isso, peço a você que se inscreva neste canal, curta, comenta, compartilha, envia para 10 pessoas esta palavra que hoje vai mudar a sua mente, vai mudar a sua visão, vai mudar o modo de como você se enxerga, até mesmo através do espelho que você está se vendo. Por que eu trago esta reflexão e daqui a pouco entraremos na palavra? Eu escutei há muitos anos atrás o testemunho, através da boca de um conhecido meu, que um cara, um homem, morava sozinho, morava num kitnet ou numa casa. Quem me disse essa palavra não foi específico em falar onde este cidadão, servo do Senhor, morava. E o que aconteceu? Ele chegou em casa depois de um dia de extremo trabalho, muito cansado, tomou seu banho, estava somente de cuecas, deitou na cama e ali começou a dormir. Quando o Espírito Santo tocou ele por 3 vezes. A primeira, o Espírito Santo disse: "Levanta, filho meu." Ele olhou assim, não viu ninguém e pensou: deve ser coisa da minha cabeça. Voltou a dar um cochilo. Segunda vez: "Levanta, ó tu que dormes." Com um pouco mais de autoridade, a pessoa levantou, olhou para um lado, olhou para o outro, levantou assim, sentou-se na beirada da cama, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém falando nada, né? Ele até achou que fosse coisa da sua cabeça, quando o Espírito Santo falou com mais autoridade ainda: "Levanta, põe-se de pé agora." Aí ele entendeu que era Deus. Rapidamente ele se pôs de pé. E aí o Espírito Santo diz para ele: "Vá à frente do teu espelho." Ele foi até a frente do espelho. Sem entender nada, mas sendo guiado pelo poder e pela autoridade do Espírito Santo, ele foi. E Deus bradou para ele: "Você vê algum defeito em você?" Ele: "Não, Senhor." "Olhe direito. Tá vendo algum osso quebrado? Tá vendo alguma coisa?" "Não, Senhor, não vejo nada. Estou em perfeita saúde e glorifico ao Senhor por isso." E Deus falou para ele a seguinte coisa: "Pois bem, se você está com saúde perfeita e não quer me buscar hoje na minha casa, eu vou fazer a seguinte coisa: você tá cansado?" "Tô, Deus, eu tô cansado, trabalhei o dia todo, tô até com dor de cabeça, eu não consigo ir à casa do Senhor." E o cara não morava tão longe da igreja. "Deus, eu não quero ir, eu tô cansado." "Tá bom, você não quer ir hoje, né? Mas eu vou só te falar uma coisa. Se você não for hoje me adorar, porque eu preciso que você esteja na igreja hoje, eu vou te colocar enfermo para o resto da sua vida em cima desta cama e você dela só sairá depois de morrer." Imediatamente o homem de Deus entendeu aquele recado e disse: "Tá bom, Deus, eu vou agora." Imediatamente ele foi, vestiu a sua roupa e foi adorar ao Senhor. Queridos e queridas, deixa eu te falar uma coisa. Deus usou um espelho para chamar a atenção daquele homem, que precisava estar na casa de Deus naquele dia para servir e para adorar e para ser coluna e canal de bênção. Eu quero te dizer uma coisa:
Por que eu te falei para você ir para o espelho? Justamente para você ter a mesma sensação que aquele homem teve. Amém? E olha o que Deus fala conosco no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versos 12 e 13. Escrito este livro pelo maior apóstolo do seu tempo, o apóstolo Paulo, para a igreja de Corinto. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Aqui ele está falando de Jesus. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. O apóstolo Paulo aqui deixa bem claro uma coisa. Ele viu Jesus no caminho de Damasco e ali ele traz essa reflexão para o povo da igreja de Corinto naquela época. O povo não conhecia Jesus como ele conhecia. Ele fala, agora o vemos como se fosse um enigma, porque Paulo também apregoava usando, sabe o que? Parábolas. E quando ele não usava parábolas, Deus o usava para mostrar tudo aquilo que era necessário. Amém. Queridos e queridas, e digo mais, quando Paulo escreveu para amarmos uns aos outros, ele deixa bem claro que o maior de todos é o amor. Aí agora eu quero trazer mais a fundo dentro da palavra de hoje, porque devemos amar primeiro a nós mesmos para depois amarmos as pessoas. Se você tem um coração amargo, um coração que é de pedra, como que você vai amar o próximo se você não se amar? Amém? Primeira coisa, você tem que se amar. Não é para você ter um coração arrogante ou ser um narcisista que fala eu me amo, eu não preciso de ninguém. Isto é uma mentira que é apregoada há séculos por Satanás. Só para que vocês entendam, toda pessoa que tem um coração que lá nele ele fala eu não preciso de ninguém, eu só preciso de mim mesmo. Ah, meu querido, Deus olha e fala, você só precisa de você? Então eu vou te dar uma luta, vou te dar uma dificuldade, vou te dar uma adversidade que você vai entender quem sou eu na sua vida. Vocês estão entendendo, meus queridos e queridas? Por isso, peço a você que, se você está compreendendo o que eu estou falando, peço a você que se inscreva neste canal, curta, comenta, compartilhe, para pelo menos 10 pessoas que precisam entender que elas precisam amar a si mesmas para amar a outras pessoas e o principal, amar ao nosso Senhor. Amém? Escute isso que eu vou te dizer agora. Há alguns anos atrás, meu irmão do meio havia comprado uma motocicleta e ele não tinha carteira de habilitação. Por várias vezes o coração arrogante e altivo dele ficava dizendo, eu não preciso de ninguém, eu preciso só da minha moto. Sabe o que aconteceu? Dias depois, a moto foi presa pelo Detran MG. E sabe quem foi lá tirar a moto? Nossa mãe. Aí eu te falo, adiantou falar que não precisava de ninguém, que só precisava dele mesmo e da moto? Pensei assim, vai trouxa, vai lá, boca aberta, continua com esse tipo de pensamento, vai lá, bobão. Até o dia de hoje, ele não agradeceu. E também vou te dizer uma coisa, minha ex-esposa, por todas as coisas que eu fiz por ela, nunca me agradeceu, mas tudo bem, vida que segue. Vocês estão entendendo? É melhor você aprender a amar a si mesmo em primeiro, abaixo de Deus, lógico, evidente, para depois você amar outras pessoas. Enquanto Deus não entrar na sua vida, não fazer parte de você, como que você quer amar alguém? Primeiro, ame a Deus como você ama a si mesmo e depois ame ao próximo
como você gostaria de ser amado. Amém? Queridos e queridas, parece uma missão complicada, parece uma missão difícil, mas não é. Amém? É primordial amarmos a Deus e depois nos amarmos, mas termos aquele coração compadecido, aquele coração que ama. Vocês estão entendendo? Por exemplo, no final de semana, fui ao supermercado, fui abençoado com um valor que caiu na minha conta, fui até o supermercado, comprei algumas coisas que eu queria e na porta da padaria, quando eu passei perto, tinha uma senhora que estava pedindo para comer um lanche. Eu falei assim, meu Deus, o meu dinheiro acabou praticamente, eu não tenho quase nada. Como que eu poderia abençoar aquela pessoa? Eu falei assim, Senhor, hoje eu não tenho, mas quando eu puder, eu vou abençoar. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, tinha me batido uma bad, uma tristeza, só que eu falei, Deus, eu não sou assim. Eu sou aquele tipo de pessoa que ama o próximo. Quando eu tenho, faço questão, meu querido e minha querida, de abençoar a pessoa. Agora, quando eu não tenho, eu fico triste, porque as pessoas me pedem, eu falo assim, Deus, como eu queria poder abençoar mais, sabe? Ajudar pessoas, fazer uma compra que dure na casa dela um mês, 2, 3, para ela não precisar sair na rua, não precisar ficar pedindo, não precisar chegar nessa situação que para mim eu vejo como uma atitude assim bem, sabe, deplorável. É tão humilhante, falo mesmo, senhoras e senhores, é tão humilhante você ficar na porta de um estabelecimento que vende comida e você não ter a condição de comprar, sabe? E ficar ali pedindo pessoas. Se eu pudesse, eu já falei com Deus. Quando o Senhor me abençoar e acontecer situações como essa, eu vou fazer questão de abençoar. E não falo isso da boca para fora, não. Vou dar um testemunho aqui e já vamos orar. Algumas vezes, quando eu estive na casa da minha mãe, pessoas batiam em condição assim, de rua, batiam pedindo comida. Uma aconteceu no meio da pandemia e a outra aconteceu um pouco antes. Foi um morador de rua, bateu lá. Falei que minha mãe servi para essa pessoa, foi até um homem, o almoço, um suco. Minha mãe foi lá e conversou com essa pessoa também. Aí a pessoa foi embora. Mas a coisa que mais me impactou foi uma criança, um adolescente de uns 13, 14 anos. Só para que vocês entendam, eu tinha acabado de almoçar junto com o pessoal da casa da minha mãe. Essa criança bateu na porta. Eu falei assim, vamos ver quem que é, né? Aí eu cheguei, abri o portão, pensa, todo sujinho, roupa rasgada. Não me lembro se estava de chinelos ou não. Ele falou assim, moço, eu estou vindo desde lá do início da rua, lá em cima. E ninguém abriu a porta e ninguém me ofereceu nada. Me dê um prato de comida, por favor. Eu ia falar que tinha acabado, só que o Espírito Santo falou comigo desse jeito. Acabou coisa nenhuma. Tem ainda um resto lá na panela. E tu se lembra que a sua mãe sempre contou que a sua avó sempre falava que eu poderia bater na porta e te pedir alguma coisa? Eu fiquei assim, por 3 segundos meu cérebro congelou. Eu falei assim, espera aqui só um momento. Falei com um jovenzinho, subi, falei com minha mãe, ó, tem um garoto lá na rua, deve ter uns 14 anos, morrendo de fome, prepara aí um pratão e me dá um copo de suco que eu vou levar para ele. Queridos e queridas, desci com o prato e o copo. Esse menino sentou no portão e comeu, e comeu, e comeu, e comeu, mas comeu com gosto. Lógico que eu dei uma colher também. E comeu com gosto, e bebeu aquele suco com gosto, e imediatamente o sorriso veio no rosto daquele menino. Só de lembrar eu fico, sabe, eu fico até emocionado, começo até a arrepiar o corpo. Porque ali eu senti que aquela palavra que fala assim, ó, tive fome, que Jesus falou, e me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Se eu pudesse, se eu tivesse roupas, eu ia dar àquele menino. Eu não tinha roupas do tamanho dele, mesmo porque meus filhos ainda eram pequenos nessa época. Esse menino agradeceu e subiu e foi embora. Nunca mais eu vi esse jovem no bairro.
Mas aquilo, quando o Espírito Santo falou comigo, eu nem medi palavras, eu só fui e fiz. E é isso que eu quero falar para você no dia de hoje. Você que tem condição de ajudar o próximo que está em dificuldade, ajude, porque essa pessoa vai ver o Espírito do Senhor, vai ver Jesus através de você. É o que Paulo deixou para a igreja de Corinto naquele tempo. Quanto mais você abençoar a pessoas, você está fazendo o que Cristo veio fazer na terra, que é amar o próximo. Amém? Faça isso por alguém no dia de hoje. Seja uma, duas, três, 10 pessoas, uma instituição de caridade, uma escola, um hospital, um hospício, não sei. Ajude alguém no dia de hoje e Deus te abençoará poderosamente. Por isso, meu querido e minha querida, no dia de hoje vamos orar para que nós possamos refletir a glória de Deus, o amor de Deus em nossa vida e que este amor e esse reflexo de Jesus venha alcançar mais pessoas. Feche os seus olhos, você que pode, oremos. Pai amado, em nome de Jesus, entendemos que aquilo que nós lemos no dia de hoje, ser reflexo do Senhor e amar ao próximo, nós iremos fazer de acordo com as nossas condições. E se o Senhor quiser multiplicar esta condição, ainda será melhor coisa a se fazer. Queremos ser como a viúva de Sarepta, que quando teu servo Elias foi à casa dela, o Senhor multiplicou o azeite e a farinha na panela. E este azeite e essa farinha na panela continua até o tempo de hoje na descendência dessa mulher. Queremos ser, Pai, também como aquela viúva que Eliseu profetizou na vida dela. Derrama o azeite na vasilha que você tem, nas vasilhas que você tem na sua casa. Pega vasilhas com seus vizinhos, entra para dentro da tua casa com teus filhos e começa a derramar. E ali ela derramou, até que todas as vasilhas ficaram cheias. E imediatamente o azeite parou de sair daquela botija pequena. E o que ela fez? Na direção do profeta, separou o azeite, foi lá e vendeu, quitou as suas dívidas e pegou o restante e viveu até os dias de hoje com aquele azeite, segundo o que está escrito na tua palavra. E eu também creio, Pai, que isso se estendeu por toda a sua família, toda a sua descendência. E isso, Pai, é o que nós pedimos ao Senhor no dia de hoje. Nos dai amor primeiramente ao Senhor, não as bênçãos, depois amor para nós podermos amar o próximo e podermos multiplicar na vida de muitos. Sim, Pai, derrama este poder incondicional do amor e também o poder sobrenatural da multiplicação em o nome santo de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos para o dia de hoje. Obrigado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém e graças a Deus. E se você, meu querido e minha querida, chegou até este momento do vídeo, gostaria de pedir para que você se inscreva neste canal, curta, comenta, compartilha e envia para 10 pessoas. Amém? Que o Senhor seja hoje o centro da tua vida e que Ele te use poderosamente para abençoar a várias e várias pessoas. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais.